Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E nesse vídeo eu vou te falar o que você não deveria perguntar no processo de orientação profissional e de carreira. Eu sou Vinícius Oliveira, psicólogo, professor universitário e trabalho com orientação profissional desde o ano de 2015. Faz um tempinho já que nós estamos aí na área, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo, já compartilha no grupo de profissionais que eu sei que você tá cheio de grupo aí para compartilhar esse nosso conteúdo. Vamos nessa. Uma das perguntas que eu mais recebo das pessoas no começo, principalmente quem vai iniciar a primeira vez um processo de orientação profissional de carreira, olha, professor, o que que eu devo perguntar na primeira sessão? O que que eu tenho que falar para o meu cliente? Que pergunta que eu devo fazer? Isso eu já respondi em outros vídeos anteriores e hoje eu quero responder o que que você não deve ou não deveria perguntar na prática em orientação profissional de carreira, porque gera uma trava mental no seu cliente, tá bom? Na prática, muitos processos de orientação profissional começam com boas intenções, mas eles acabam sendo conduzidos por perguntas que acabam limitando a reflexão do seu orientando, em vez de ampliar essa reflexão. Isso acontece sem que o profissional perceba, justamente porque ele acha que está fazendo a pergunta certa. A pessoa chega cheia de dúvidas, inseguranças, conflitos, incertezas, mas dependendo da pergunta que a gente faz, a conversa rapidamente fica reduzida a uma simples busca por respostas sobre qual profissão eu devo seguir. E olha, quando isso acontece, nós perdemos a oportunidade de compreender aquilo que realmente tem sustentado a dificuldade de escolha do nosso cliente. Por isso, hoje eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos de perguntas que eu evito fazer na minha primeira sessão, principalmente quando eu começo com clientes que estão com bastante dúvida. O problema não está na pergunta em si. Entenda, você vai ter que fazer essa pergunta em algum momento do processo, mas eu sugiro que não seja na primeira sessão. O problema gerado é no raciocínio muito lógico, muito formal que essa pergunta vai gerar, tá bom? Antes da gente continuar, existe uma ideia muito importante que a primeira sessão ela não deve ter como objetivo descobrir qual é a profissão que o seu cliente vai seguir. Ela também não tem como objetivo confirmar uma hipótese que nós profissionais criamos nos primeiros minutos de conversa. Nós temos que levar essa conversa adiante. Por isso, então, entenda que a função da orientação profissional de carreira justamente é ajudar no processo de escolha, tomada de decisão. E por isso, na primeira sessão, é fundamental compreender a pessoa como um todo, sua história, sua demanda, os fatores envolvidos em seu processo de escolha e tomada de decisão. Quando nós entendemos isso, então, nós percebemos que algumas perguntas elas podem fechar as possibilidades em vez de ampliar os horizontes, né? Então, é por isso que nós precisamos pensar muito bem antes de tomar o início de uma conversa e tomar partido, né, de uma ou outra pergunta. Esse risco ele é maior do que parece, porque parece simples perguntar uma questão fechada para o nosso cliente, mas no fim das contas ele acaba reduzindo as possibilidades de diálogo e de conversa, tá bom? Perguntas mal formuladas. Então, entenda, quando eu digo perguntas mal formuladas, são perguntas que elas são fechadas demais ou que já tem uma resposta implícita, tá bom? Ela pode empobrecer a sua compreensão, a compreensão da demanda do seu cliente. Então vamos lá, qual é a pergunta que eu evito? Na primeira sessão, não significa que eu não vou perguntar isso ao longo do processo, que é, olha, qual profissão você deseja seguir? Qual profissão você pensa em fazer? Qual carreira você pensa em escolher? Porque isso vai limitar o processo. Na anamnese, ali na entrevista inicial, principalmente nas formações que eu dou, eu sempre indico que você pergunte: olha, tem em mente alguma profissão? Já pensou em alguma profissão? Mas não fechando a pergunta: olha, qual profissão você quer escolher? Qual profissão você vai seguir? Pode parecer estranho, mas eu vou explicar tintim por tintim do porquê eu não faço essa pergunta logo de cara, tá bom? Essa é uma pergunta que é muito comum, mas perceba que ela costuma fechar a resposta do orientando. Então, qual profissão você quer fazer? Qual profissão você quer seguir? Ele vai responder medicina, psicologia, direito, não sei.
e imediatamente a conversa passa a girar em torno daquilo que a pessoa respondeu. O problema é que muitas vezes a profissão apresentada é apenas uma possibilidade inicial que ele deu de resposta como forma de resistência, uma resposta fuga, né? Ele responde só para não te deixar sem uma resposta. Às vezes é uma ideia que a família tem, às vezes é uma escolha provisória, às vezes é apenas uma única profissão que veio à mente e que ele pretende conhecer melhor. Por isso, em vez de fazer uma pergunta direta de qual profissão ele deve fazer, ele quer seguir, geralmente eu prefiro explorar da seguinte forma. Então, como é que eu substituo essa pergunta de qual profissão você quer seguir? Então, olha, o que tem passado pela sua cabeça quando você pensa no seu futuro? Quais são as possibilidades que você já considerou até aqui? Então, quais são as possibilidades é muito mais do que qual profissão você quer seguir. Então, eu pergunto qual é a carreira dos seus sonhos, qual é a vida dos seus sonhos. Eu abro para que ele fale dos sonhos. Essa é a pergunta que nós precisamos trabalhar mais do que uma motivação. Olha, qual é o seu sonho? Ela costuma gerar um problema, né? Quando eu pergunto de forma muito fechada. Então, qual é o seu sonho profissional? Não. Qual é o seu sonho de vida? Né? Ela vai partir de uma ideia de uma escolha perfeita. Então, cuidado, né? Eu faço essa pergunta, mas eu conduzo a resposta do meu cliente, tá bom? Muitos orientandos chegam justamente no nosso processo porque eles não conseguem visualizar esse suposto sonho. Então, toma muito cuidado quando você faz uma pergunta qual é o seu sonho, o que você tem e etc e tal, o que você tem em mente, etc e tal, tá bom? Quando nós fazemos uma pergunta muito fechada, ela pode se tornar inadequada para aquele momento, ela pode fechar o horizonte do seu cliente. Então, por isso, eu vou sugerir aqui que você faça uma exploração dos interesses a partir de atividades mais significativas, de experiências positivas, de processos, aliás, de projetos de futuro, para conduzir a uma reflexão mais rica, tá bom? Por isso, outra pergunta que eu evito é: você prefere humanas ou exatas? Essa talvez seja uma das simplificações mais perigosas do processo de escolha na atualidade. Por quê? Porque olha só, eu posso trabalhar com humanas, mas dentro das exatas. Eu posso trabalhar exatas dentro das humanas. Exemplo, na própria orientação profissional de carreira, quando eu trabalho com validação de instrumento psicológico, eu estou trabalhando com exatas. Estou trabalhando com estatística, estou trabalhando com matemática, estou trabalhando com dados. Então, eu estou dentro da ciência humana, da ciência da saúde, mas estou trabalhando com exatas. Então, cuidado, porque às vezes você vai colocar ele dentro de uma caixinha, dentro de uma bolha, que não é a melhor ideia, tá bom? Essa talvez seja uma simplificação do processo de escolha que vai gerar no cliente, olha, eu tenho que ser isso ou eu tenho que ser aquilo. Vai encaixar esse homem certo no lugar certo, como diria o Frank Parsons, e aí depois foi criticado amplamente por outros teóricos, né? Porque essa pergunta também pode reduzir a carreira a uma divisão extremamente limitada em caixinhas de ciências humanas, sociais, exatas, e a realidade é muito mais ampla. Existem profissionais da saúde que trabalham com tecnologia, por exemplo, né? Tecnologia relacionada à saúde, engenheiros com uma atuação em gestão de pessoas, gestão de projetos, que vai trabalhar direto com as ciências humanas. Existem carreiras híbridas em praticamente todas as áreas, então cuidado ao fazer pergunta que pode fechar, tá bom? Um dos objetivos da orientação profissional de carreira justamente é amplificar ou ampliar as possibilidades, não reduzir a uma ou outra caixinha, tá bom? Outra pergunta que eu evito na primeira sessão é se você pudesse escolher uma profissão agora, qual você escolheria? Sabe por quê? Porque às vezes o cliente não está pronto para responder essa pergunta. E se ele responder, ele vai responder de mau gosto, ele vai responder por responder. Então, o objetivo da primeira sessão, muito mais do que fazer perguntas fechadas, é fazer perguntas amplas. É fazer perguntas para que aquela pessoa possa refletir. Por isso, sempre eu vou indicar na primeira sessão que você faça técnicas de autoconhecimento. Algumas perguntas que vão ampliar o porquê da dificuldade de escolher a profissão, de fazer a transição de carreira, de fazer um planejamento de carreira,
e, ao mesmo tempo, a aplicação de técnicas de autoconhecimento. Então, vou sugerir aqui 2 técnicas de autoconhecimento que eu trabalho muito nas minhas primeiras sessões. A primeira chama Gosto e Faço, que talvez você até conheça. O Gosto e Faço tem ali 4 quadrantes em que a pessoa pode colocar coisas que gosta e faz, gosta e não faz, não gosta e faz e não gosta e não faz, para você discutir. Tem outra atividade chamada autorretrato desenhado ou desenho do boneco. É uma atividade, se não me engano, da Rafaela Brissac, que você pode colocar para o seu cliente para que ele possa escrever ali, saindo da cabeça uma ideia que ninguém vai mudar, da boca uma coisa que precisa ser dita, do coração as 3 paixões, da mão direita, da mão esquerda e assim por diante, e você vai conversando com o seu cliente de forma despretensiosa, mas com o objetivo de entender o que trouxe ele aqui. Tem uma outra questão que é o seguinte: às vezes o cliente faz uma pergunta para a gente que você tem que ser muito esperto para não cair na dele, que é assim, olha, ele pergunta assim, o que você escolheria no meu lugar? Quando ele pergunta o que você escolheria, o que você me sugere, ele está te colocando numa sinuca de bico que, se você não responde, pode gerar insegurança na escolha dele, e que, se você responde, você pode fechar ele numa caixinha dele querer satisfazer esse seu desejo. Então, quando uma pessoa pergunta assim, ó, o que você escolheria no meu lugar? A resposta não deve ser eu escolheria tal coisa, ou então eu não posso responder essa questão. Vamos refletir sobre o que você gostaria que eu te respondesse nesse momento? Vamos refletir de onde partiu essa pergunta. Antes de eu te responder, eu quero saber por que eu preciso responder essa pergunta para você. Então, você vai levar ele a uma reflexão mais profunda. Isso pode gerar uma carta para ele escrever para ele mesmo, ele pode responder frases incompletas, ele pode fazer uma atividade da balança, que é colocar as possibilidades e os prós e os contras, enfim, tem muitas outras coisas, tá bom? Por isso, fica aqui uma reflexão. Sempre tem que partir do próprio orientando. E outra coisa é você não fazer pergunta fechada demais, tá bom? Não faria perguntas, eu não faço, na verdade, perguntas que são extremamente fechadas para o cliente responder sim ou não, para o cliente responder o nome de uma única profissão. É sempre projetando, sempre pensando na expectativa ou na construção da dúvida que ele vivenciou, tá bom? Se você está começando a atuar em orientação profissional de carreira, talvez seja útil você pensar em um início simples, tá? Na primeira sessão, procura fazer perguntas amplas de uma boa reflexão, de uma boa discussão, de um bom diálogo. Evite sempre perguntas que vão trazer respostas muito rápidas, como eu disse o tempo todo nesse vídeo. Perguntas amplas costumam gerar narrativas melhores, narrativas vão revelar muito mais do que respostas objetivas, tá bom? Então, em vez de perguntar qual profissão você quer seguir, pergunta, olha, como tem sido para você pensar nesse futuro? Olha, qual é a profissão, em vez de perguntar qual é a profissão dos seus sonhos, simplesmente, olha, quais são as expectativas que fazem parte dos seus sonhos em relação ao futuro? O que te interessa em cada área do conhecimento? Enfim, em vez de perguntar uma coisa ou outra, é bom que você trabalhe com questões mais amplas, tá bom? Um erro muito frequente é você tentar acelerar o processo de escolha já para a primeira, segunda, terceira sessão. Não tenha pressa. Às vezes o cliente pode ter pressa, mas você não necessariamente pode ou precisa ter pressa, tá bom? O cliente fica ansioso porque ele quer fazer a escolha, mas você não precisa ficar ansioso, não precisa ficar ansiosa, tá bom? Bom, eu vejo muitos profissionais iniciantes assumindo o papel de especialista que precisam ter respostas. Então, não é porque eu sou especialista em orientação que eu preciso conhecer as respostas profissionais, não preciso conhecer tudo, eu posso construir o processo junto com o meu cliente, tá bom? Se existe uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui para você nesse vídeo, é a seguinte: a qualidade da entrevista inicial, né? Ela não depende apenas de uma pergunta que você faz, mas ela depende da reflexão, das possibilidades reflexivas que são geradas no diálogo com o cliente, tá bom? Na orientação profissional, compreender a pessoa
quase sempre vai ser mais importante do que discutir a profissão certa ou a profissão errada para aquele perfil. Então, cuidado para não encaixar a pessoa no lugar certo ou no lugar errado e você ficar trabalhando só em cima do lugar certo ou do lugar errado. Mas tenta ampliar as possibilidades e os horizontes, tá bom? Por fim, se esse conteúdo fez sentido para você, aqui na descrição vou deixar vários materiais complementares sobre entrevista, sobre como conduzir, técnicas e dinâmicas. Escolhe aí produtos todos baratinhos, se inscreva, compre o material e utilize na sua próxima sessão para você não ficar perdido, não ficar perdida, tá bom? Se gostou desse vídeo, comenta, compartilhe, se inscreva no canal e o principal, manda o link desse vídeo lá no grupo de seus colegas profissionais para que mais gente possa conhecer o nosso trabalho, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, tchau, tchau.